Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos, mais uma vez, aqui no nosso canal Estudar Kardec. Queridos irmãos, queridas irmãs, estou trazendo para vocês hoje, ou melhor dizendo, eu recebi alguns dias atrás de uma querida irmã um texto muito atual, falando sobre a pandemia. E eu resolvi trazer isso para todo mundo, mostrar esse trabalho para todo mundo, que eu acho que é de grande importância. Esse trabalho foi executado pelo nosso querido irmão Alessandro Viana Vieira de Paula. Ele é escritor e é palestrante espírita. Eu achei o texto muito interessante, muito atual. Conversei com o Alessandro e falei: Alessandro, posso fazer um vídeo do teu texto? Claro, pode fazer à vontade. E eu vou trazer aqui agora na íntegra esse texto do Alessandro, que é muito interessante. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Talvez algumas pessoas já devam até ter recebido esse trabalho aqui pelo Zap, mas muitos não receberam também, ou muitos não acessam o WhatsApp. E tá aí o vídeo para quem quiser ver, quem quiser divulgar, ok? E lembrando aí o que o povo aqui pede, não esquece de dar seu like ou seu dislike no nosso trabalho, inscrevam-se no nosso canal, divulguem o nosso trabalho, ok? Muito bem, vamos lá. E tem um título dizendo o seguinte: houve alguma pandemia à época de Allan Kardec? Quais foram as recomendações doutrinárias? O título já é bem interessante, né? Houve pandemia na época de Kardec? O que foi recomendado lá naquela época? E ele começa o trabalho falando o seguinte: caros amigos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, compartilho com vocês uma preciosidade da Revista Espírita que se encaixa perfeitamente neste período de coronavírus. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários compararam o espiritismo a uma peste que tomava conta de toda a humanidade. E foi de fato na época do cólera, né? Essa pandemia que matou também muita gente. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia do cólera. Registre-se que no período de 1845 a 1860, houve a terceira onda de pandemia do cólera, que ceifou milhares de vidas em todo o mundo. Segundo alguns historiadores, esta pandemia causou o maior número de mortes do século XIX. O cólera é uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada. No artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa que tinham, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. Olha só, né? De imediato, Kardec discorda dessa tese do leitor, afirmando que a fé espírita não pode ser um antídoto contra o cólera, mas faz uma excelente abordagem
no sentido de que conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de preservar, muitas doenças. Vou repetir. Kardec faz uma excelente abordagem no sentido do conhecimento espírita, que ele proporciona uma força moral que é capaz de preservar muitas doenças. Por enquanto, essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que relacionam o binômio fé e saúde, que não se limita, é claro, a apenas uma crença. Não vai se limitar, a fé não vai se limitar em uma crença. Kardec falou do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala a pandemia. O medo patológico que vigora nesse momento por si só já gera um estado emocional desarmonizado. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo agora é exatamente isso que Kardec acabou de relatar aqui, que eu acabei de ler para vocês aqui, perdão, que Kardec relata naquela época. Olha só, vou repetir. O medo patológico que vigora nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizado. E a gente vê isso acontecendo hoje. Nos dias de hoje, nós estamos vendo isso acontecer. E segue ele, que repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Não é exatamente isso que a gente está vendo hoje acontecer, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, relatos feitos pela mídia escrita, falada, televisada. É exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso. Nem mais e nem menos. Isso já era visto lá nos anos de 1845 a 1860, quando deu a grande onda, né? Para o espírita, diz ele, não deve haver esse temor da morte, porque acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida, o que, segundo Kardec, serve também para sustentar a aludida força moral. O fato de não se temer a morte não significa que não devemos dar valor para a vida física. Prestem bem atenção que Kardec falou e a gente tem que trazer isso aí muito bem à nossa frente. O fato de não se temer a morte não significa que não demos valor para a vida física. Tanto que Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias, ou seja, e aí eu grifei aqui, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. Excelente! Olha que coisa maravilhosa que Kardec falou e que vou repetir para vocês, e que devemos agir desta forma. O espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. E eu acrescento mais um pouquinho aqui, e por respeito aos outros, aos nossos irmãos que estão ao nosso redor, seja amigo, seja parente, seja colega de trabalho, seja lá quem for. Não podemos, de maneira nenhuma, faltar com esse respeito.
Então temos que tomar todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível. Eu venho divulgando há algum tempo no meu canal, nos posts que eu faço no Instagram e no Facebook, sempre coloco lá, usa máscara, álcool em gel, distanciamento, lavar sempre as mãos. Isso é uma coisa que não poderia nunca ser chamado de novo normal. Porque normal é fazer isso desde sempre. O normal é fazer isso desde sempre. Se eu estou resfriado, em outro momento, vou dar como exemplo, em outro momento, fora de pandemia. Se eu estou resfriado, eu não posso sair espirrando em cima dos outros. Porque as gotículas é que vão transmitir resfriado a outras pessoas. Não sei se vocês notaram que o número de pessoas com resfriados normal, um resfriado desse normal, não tem aparecido tanto. Por quê? Porque as pessoas estão usando máscara e quando espirram ali dentro. Ou então colocam a mão na frente, botam o braço, não é isso? Por isso que temos menos casos de resfriados acontecendo atualmente. Não sei se todos repararam isso, mas isso é fato. Isso é fato. Então não tem nada de novo em ser educado, em ser higiênico. Não tem nada de novo, né? Eu abri esse parênteses aqui porque a gente fica ouvindo falar muito aí, novo normal. E eu não aceito isso como novo normal. Para mim isso sempre foi normal. Ser educado e ser higiênico é uma obrigação nossa, né? De nos proteger e de proteger o outro. Não só olhando o nosso lado, olhando o lado do outro também, né? É o que essa pandemia está mostrando para a gente. Olha mais para o teu amigo, olha mais para o teu companheiro, os amigos que estão ao seu redor. Alô, atenção, alô, acorda, olha aí, olha o teu vizinho, olha o teu amigo que entra no elevador contigo, teu colega de trabalho. É isso aí que ela está mostrando pra gente. Ela bateu na porta e falou, olha, é assim que a coisa tem que ser feita. E o mundo está precisando disso. Que as pessoas tenham mais empatia. E a pandemia veio para nos mostrar que temos que ser empáticos. Seguindo. Veja que orientação, diz aqui o nosso amigo Alessandro, veja que orientação atual para o coronavírus. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que será vital para a nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada e conquistada de forma que devemos aproveitar o período de isolamento social imposto pelo vírus, a fim de buscar meditação, uma viagem interior, o autoconhecimento, ajudando a conquista da serenidade. A oração será o recurso primordial por se manter conectados com Deus e com as forças superiores mantenedoras da vida. Kardec também fala que o espírita deve mudar completamente seus hábitos. Vemos que o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte, diz ele, que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando a sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e a saúde coletiva. É o que eu acabei de falar, né? A gente tem que olhar para o outro, né? No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. Dimer. Eu acredito que seja assim que pronuncia o nome dele, Dimer, que foi médico na última encarnação, e esse espírito traz recomendações oportunas
aplicáveis ao período de pandemia que vivemos na atualidade. O espírito do Dr. Dmer acentua a importância da higiene para evitar resfriados. Eu até me antecipei em falar, né? Está aí. Isso foi dito lá, naquela época. O referido espírito insiste para se evitar o medo, que é o pior do que o próprio mal pandêmico. Eu vou até fazer aqui uma marcação e depois vou voltar e vou falar sobre o que eu marquei aqui. Repetindo, o referido espírito insiste para evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico, que cabe ao espírito manter a calma, dada pela fé, e não recear a morte. O médico desencarnado ainda fala para não se ignorar os primeiros sintomas da doença. Olha, gente, Dr. Dmer falou isso lá, nesse meado de 1845 a 1860, que é o que os nossos médicos de hoje recomendaram, que é que os sanitaristas recomendaram, que as autoridades de saúde recomendam. Exatamente isso, a mesma coisa. Repito, o médico desencarnado ainda fala para não ignorar os primeiros sintomas da doença, que recomendarão medidas específicas. É claro que ele está falando do cólera, mas veja como se aplica ao coronavírus. O espírito enfatiza a necessidade de confiança em si mesmo e em Deus como fator vital e propiciatório de saúde. Por fim, Dr. Dmer toca no assunto do temperamento espiritual, que na realidade diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades e etc. Investindo-se na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão e eu acrescento, na empatia, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer. Que artigo impressionante, diz ele, datado de 1865 e que tem plena validade para esse período do coronavírus. Que orientação extraordinária, diz o nosso escritor, morais e hoje materiais, de Kardec e do Dr. Dmer, muito atuais, que devem ser seguidas de forma integral pelos espíritas. E encerrando ele diz, aproveitemos essas lições valiosas e que possamos seguir confiantes com Jesus Cristo e Allan Kardec. E quem assina o trabalho é o nosso querido irmão Alessandro Viana Vieira de Paula, escritor e palestrante espírita. Quem pegar o nome dele pode encontrá-lo no Instagram, pode encontrá-lo no Facebook, e fazer como eu fiz. Seguir ele, porque ele traz coisas sensacionais para a gente. Tem suas palestras aí na rede e não custa nada a gente aproveitar esse momento e fazer mais uma amizade, assim como eu fiz com o Alessandro. Escrevi para ele, pedi, ele me autorizou e agora, quando possível momentos eu tenho, estou sempre cumprimentando ele, estou sempre assistindo algum trabalho que ele faz, ok? Mas lembrem-se vocês que eu fiz aqui uma marcação, e agora sou eu que falo, para falar com vocês agora no finalzinho. Aqui no nosso texto, onde eu li, ele diz o seguinte, o referido espírito, que é o Dr. Dmer, insiste para evitar o medo. Evitar o medo. Vamos tentar evitar o medo. Porque eu sei que ele falou isso, porque é complicado. É muito complicado. Somos espíritos que estão aprendendo ainda, né? Porque ninguém é mestre. Não tem espírita professor. Não existe. Somos todos alunos. Uns sabem até mais do que os outros porque tem
é uma facilidade melhor de fazer leituras e fazer assimilações. Assimilar com muito mais rapidez do que outros, mas ninguém é professor. A gente vai estar sempre aprendendo enquanto estiver nesse mundo, no próximo de regeneração e assim por diante. Vamos estar sempre aprendendo. Somos eternos alunos. E quando ele fala que evitar o medo, é para a gente tentar ao máximo mesmo. Eu sei que é complicado, porque quando a gente olha, eu pelo menos eu procuro não ver, né? Procuro evitar essas cenas, filmagem ou fotografias de pessoas que estão entubadas, estão lá numa CTI, numa UTI. É muito complicado. Ou quem vive esse momento, porque já teve um parente que passou por esse processo. É muito triste. Eu estou falando isso para vocês porque eu estou vendo aí pessoas muito queridas minhas, da minha família, que estão se recuperando. Graças a Deus estão se recuperando. Mas é uma recuperação muito lenta. Muito lenta. Vocês podem ver na internet, podem procurar na internet sobre a recuperação dessas pessoas, que vocês vão ver. Tem gente que está reaprendendo a andar. Ela prosta as pessoas. Eu tenho um parente meu que já saiu do hospital há mais de 2 semanas, ainda está lá na cama prostrado. E é coisa lenta mesmo, é assim que funciona. Mas isso dá uma dor aqui dentro tremendo. Mas é uma dor que não é uma dor que possa gerar um medo, mas acaba gerando porque a gente fica preocupado, isso só aconteceu comigo. É aí que entra o que o doutor falou, a gente tem que ter fé. A gente precisa se esforçar ao máximo e ter fé de que isso tudo vai passar, de que isso tudo vai ter o seu final. E que depois disso tudo, que nós tenhamos aprendido alguma coisa. E eu vou repetir, só para dar encerrado esse nosso vídeo, o que o nosso irmão Alessandro fala aqui no finalzinho, dizendo o seguinte: que artigo impressionante, datado de 1865, que orientações extraordinárias, morais e hoje materiais que Kardec nos deixa, que Dr. Dimer nos passa, muito atuais, que devem ser seguidas de forma integral por todos os espíritos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado por assistirem aí ao nosso vídeo e não se esqueça de dar o seu like ou o seu dislike e seguir o nosso canal. Faça lá a sua inscrição no nosso canal, ok? Espero que todos tenham gostado. Vai aparecer para vocês aí durante a gravação, em algum momento vai aparecer para vocês o nosso e-mail, para onde vocês podem estar escrevendo e dando as suas opiniões, dando as suas sugestões a respeito disso. Lá no YouTube, no canal do YouTube, não fica aberto esse espaço, porque eu já vi por várias vezes em vários outros canais de outros amigos essas opiniões ser dadas lá e você dá uma resposta. Isso daqui a pouco vira um debate, uma discussão. Por e-mail fica uma coisa bem restrita. Quem quiser mandar o e-mail, eu terei um prazer, nós temos o maior prazer em estar respondendo para todos vocês, ok? Fiquem com Deus, um abraço enorme a todos vocês, fiquem atentos e não se esqueçam, lavar as mãos sempre, usar álcool em gel, usar sua máscara, evitar aglomerações e sermos felizes e termos fé. Como diz o nosso que dizia, nosso querido amigo e irmão Chico Xavier, tudo passa, tudo vai passar. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.